Muito bem, estamos de volta agora com a provinha de 2023. Gente, essa provinha de 2023 parece que ela é a releitura das provas de 2021, porque ele já começa a prova com idade média. Então, gente, não tem muito para onde você correr na UEMA. Você conhece as provas. Se você refez as provas, você literalmente conhece o que vai aparecer na prova para vocês. Pelo menos em história, a gente não tem aí uma recorrência de mudanças assim tão significativas. E lá vem Idade Média de novo, porque vocês sabem que Idade Média é conteúdo queridinho da prova da UEMA, e já na primeira questão, a gente tem aí Baixa Idade Média, um dos primeiros aspectos trabalhados em Baixa Idade Média. Vamos retomar aí. Por que eu estou falando de Baixa Idade Média? Porque a Idade Média, gente, são 1000 anos. Então, os historiadores dividem aí em dois grandes momentos, para que a gente possa trabalhar de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, eles dividiram em Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e do século XI, ou século XI, século XII, por ali, a gente já começa a falar de Baixa Idade Média até o século XV, onde a gente, tecnicamente, encerraria a Idade Média, o que não significa que as características do período medieval não tenham reminiscências no período posterior, que é a Era Moderna. Professora, quando se fala de Baixa Idade Média, a gente fala de transformações. Transformações imersas em inúmeras crises. É fácil entender isso. Por quê? Porque normalmente, quando nós, indivíduos, pessoas comuns, estamos em crise, nós mudamos a forma como a gente pensa, a forma como a gente se veste. A gente passa por várias transformações físicas e psicológicas, porque as crises geram mudanças. Da mesma forma, a sociedade inteira. Imagina só, a Europa Ocidental vivendo inúmeras crises, a tendência é que ao longo dessas crises eles vivam mudanças na estrutura mental, então as mentalidades mudam, os valores mudam, a forma como essas pessoas se relacionam também muda, e a gente tem uma série de acontecimentos que gestaram essas transformações. Um dos acontecimentos mais importantes foram as cruzadas. E a primeira questão já fala sobre isso. E aí, de cara, você já tem uma imagem que reporta esse cenário, né, das lutas produzidas ao longo aí de 200 anos, onde os cristãos saíram da Europa Ocidental em busca de retomar o controle sobre a Terra Prometida. Seria bom se o objetivo, né, fosse um pouco mais pacífico, mas infelizmente não foi, né? E a tendência desse processo bélico não foi a de conversão dos povos islâmicos, os muçulmanos, à cristandade. Também não foi isso que aconteceu. Mas comercialmente, eu posso dizer para vocês que foi sucesso para a burguesia ascendente nesse período de renascimento comercial, renascimento urbano. Esses foram os que saíram mais beneficiados da participação nas cruzadas. E aí, logo de início, ele diz: o Papa Urbano II, só para a gente entender um pouquinho do contexto, cujo pontificado decorreu entre 1088 e 1099, prometia a remissão dos pecados de quem participasse das cruzadas. Então, você, que é um europeu ocidental e que deseja a remissão de todos os seus pecados, vem com a gente. Esse é o momento. Participe das cruzadas. Vem com a gente vai reaver o controle sobre a terra prometida, sobre a terra por onde Jesus passou. E esse aqui foi o panfleto, né, que percorreu a Europa Ocidental. Essa era a grande propaganda do Papa, e é com essa propaganda que muitos reis da Europa Ocidental se envolveram, né, se arriscaram nessa empreitada que deixou eles falidos. Olha que legal. Os reis europeus gastaram seu rico dinheirinho participando das cruzadas e eles não conquistaram a terra prometida. Voltaram para casa com a mão na frente e a outra atrás. Professora,
que é isso? A gente vai passar 200 anos lutando uma guerra para não vencer? Como é isso? Infelizmente, os cristãos não saíram vitoriosos das cruzadas. Mas isso trouxe consequências significativas para a Europa Ocidental. A gente tem um enfraquecimento, né, da nobreza que controlava o processo militar, e se a nobreza enfraquece, né, infelizmente, é a hora dos reizinhos conseguirem fortalecer o seu poder. Olha, que interessante. A nobreza tinha poder militar. Os exércitos, eles pertenciam à nobreza europeia. Eles controlavam esses exércitos. O rei não tinha, né? Então, a gente vai começar a perceber um fortalecimento do poder real a partir do enfraquecimento dos nobres que se envolveram nas cruzadas e que saíram completamente enfraquecidos porque o ônus da guerra foi para eles, né? Não significa dizer que os reis vão deixar essa nobreza afastada desse processo de fortalecimento, não. Mas nesse caso específico, né, a nobreza vai perdendo o papel que teve durante quase toda a Idade Média. Professora, em relação às cruzadas, né? Qual foi o objetivo? O que eles fizeram? Quais foram as consequências? Gente, de maneira muito óbvia, a gente tem algumas consequências que são pilares aí dentro do processo das cruzadas. Primeiro, enfraquecimento da nobreza, fortalecimento do poder dos reis. A gente tem aí um choque cultural tremendo entre muçulmanos e cristãos, os cristãos que não conheciam a Terra Prometida. Então, é o primeiro momento, é o primeiro grande contato que leva a um choque, né, dessas culturas, além do fato de que não é só a nobreza que participa das cruzadas, não é só a Igreja Católica, a gente tem também a participação da burguesia. Grandes comerciantes se envolveram nas cruzadas acreditando que isso poderia trazer mudanças significativas para as relações comerciais entre Oriente e Ocidente, que para mim é a principal consequência, né? A retomada das relações comerciais, a reabertura do mar Mediterrâneo, o que acabou beneficiando de maneira significativa a Península Itálica. As cidades italianas, elas passaram a ter o controle sobre as principais rotas comerciais no Mediterrâneo, e isso acabou sendo, para mim, a principal característica, a principal consequência das cruzadas. Mas vamos ver quais são as consequências apresentadas aí nas nossas alternativas. O enunciado diz: o movimento das cruzadas, ocorridos lá na Idade Média, consistiu em expedições militares produzidas pelos países cristãos ocidentais. Uma das consequências dessas expedições foi, letra A, levar ao término o cisma do Oriente. Gente, o cisma do Oriente, tá? Ele é uma relação, uma quebra de relações entre os cristãos da Europa Ocidental e os cristãos do Império Bizantino, e não com os muçulmanos lá da região da Palestina, tá? Do Oriente Médio, não tem nada a ver. Então, a letra A, ela já foi embora já há algum tempo, não tem nada a ver com o cisma do Oriente. Não significa dizer que o Papa não tenha exigido a participação dos cristãos do Império Bizantino nas cruzadas. Ele manda cartinha, ele exige que eles participem, mas o imperador bizantino olhou para aquilo e disse: oxe, para que eu vou entrar numa guerra por causa de religião? Eu não. Vocês que querem? Vai vocês. É por isso que o Império Bizantino, que já tinha relações cortadas com a Europa Ocidental, aí a coisa fica pior, né? De vez, já não era boa a relação, a coisa piora, porque os cristãos ocidentais, eles vão culpar os bizantinos. Mas a gente não está conseguindo conquistar a Terra Prometida porque os cristãos do Império Bizantino não estão ajudando a gente. Então, é culpa deles. Então, a gente, além de tentar conquistar a Terra Prometida, a gente também vai quebrar com eles. Então, a gente teve várias tentativas de invasão da cidade de Constantinopla durante as cruzadas. Algumas tiveram êxito, eles saquearam a cidade em vários momentos, mas não são eles que tomam o controle sobre a cidade de Constantinopla e sobre o Império Bizantino, né? Serão os turcos otomanos lá em 1453. Então, letra A, fora de questão. Letra B, aumentar a tolerância. Essa dá vontade de rir, né?
Aumentar a tolerância entre orientais e ocidentais. Gente, quem dera se a gente tivesse isso, né? Até hoje, veja como é que está a situação no Oriente Médio nesse exato momento, gente. Ai, vocês acham que as cruzadas levaram a isso? Aumento de tolerância? Gente, foi um massacre, de fato. A gente não teve conversão ou conversa, diálogo. O que nós temos é um choque cultural tremendo, né? E não melhorou em nada as cruzadas, essa situação. Então, letra B, fora de questão. Letra C, restabelecer rapidamente a paz no território da Terra Santa. Gente, cadê a paz? Que até hoje eu estou procurando esta paz e ainda não achei. Porque, vamos ser sinceros, gente, a Terra Santa, até hoje, é uma das regiões onde nós temos mais conflitos no planeta. Cadê a paz? A paz não chegou, não, e nem com as cruzadas. Volta dos peregrinos cristãos nos locais sagrados. Ai, gente, não era isso que eles queriam, de fato, né? Eles queriam se apossar do território. E isso eles não conseguiram. Ah, professora, mas nós tivemos algumas expedições que tiveram controle sobre Jerusalém. Mas durou esse controle? Hoje, a cidade de Jerusalém é uma cidade dividida territorialmente. Ai, não, gente, essa região, eu sinto dizer que nós vamos embora deste mundinho e aquela região vai continuar sendo uma região de conflito. E dificilmente esses conflitos vão terminar, porque a gente tem 3 grandes religiões monoteístas disputando o mesmo território. É muito difícil. Além das disputas territoriais ali entre israelenses e palestinos, a questão dos países do Oriente Médio nunca terem aceitado a criação do Estado de Israel. A gente tem Líbano, Iêmen, e, gente, a confusão ali é grande contra Israel. E os israelenses também não colaboraram, porque durante toda a década de 80 e 90, com a ajuda dos Estados Unidos, eles ampliaram o domínio territorial sobre a região da Palestina. A gente vê os palestinos ficando cada vez mais presos à faixa de Gaza e aos demais países do Oriente Médio. E a situação atual é cada vez pior, né? Então, bem complicado. Letra D, auxiliar as cidades italianas que tinham interesses comerciais na região, estabelecendo o controle das especiarias por meio da rota do Oceano Atlântico. Gente, as cidades italianas realmente foram as cidades que mais se beneficiaram com a retomada das relações entre Oriente e Ocidente, mas isso graças à reabertura do Mar Mediterrâneo. Nós teremos novas rotas comerciais pelo Atlântico, sim, mas aí já não serão mais essas cidades as mais beneficiadas, aí será a Península Ibérica, com portugueses e espanhóis estabelecendo novas rotas, contornando o périplo africano para chegar até a região da Ásia. Então, essa alternativa, por mais que tenha uma informação que está parcialmente correta, ela não está completamente, tá? Então, o finalzinho está errado. O finalzinho aí, rota pelo Oceano Atlântico, não vai funcionar. Aqui é reabertura do mar Mediterrâneo. Professora, letra E, só pode ser ela, né? Proporcionar o fortalecimento da burguesia nascente, né? Graças às novas rotas comerciais que foram criadas, reestabelecendo relações europeias com o norte da África e com a Ásia. Perfeito. Resposta que veio aí, plim, plim, certinho para a gente, letra E, resposta correta dessa primeira questão aí sobre Idade Média. E lá vamos nós. A segunda questão trouxe um diferencial, não sei se vocês estão percebendo, mas esse período aí, período entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? A UEMA, ela tem, né, trazido aí anualmente, a partir da prova de 2022, a gente já começa a perceber uma demanda maior por questões relacionadas ao século XX. Então, a gente tem que aí colocar século XX nas nossas anotações, para que vocês comecem a se dedicar um pouquinho mais a esse cenário, tanto que nós vamos ter questões sobre Guerra do Vietnã, a gente tem aí Revolução Chinesa, né, a Revolução do Maozinho, porque eu já sou íntima, né, gente? Então,
Mauzinho para as pessoas que já têm certa intimidade. Vocês estão vendo aí que logo de cara na segunda questão a gente já traz a imagem de uma propaganda que coloca Mauzinho quase como o pai dos pobres, lembra muito o Vargas aqui no Brasil, né? Os trabalhadores atrás, e ele no caminho da prosperidade. Vocês veem aí que ele está numa área agrícola. A imagem, ela fala mais do que 1000 palavras, né? Então, você já percebe aí claramente que Mauzinho se tornou o guia. Ele é o grande timoneiro que guiou a população chinesa rumo a um processo de revolução. E essa revolução não foi bem vista pelos Estados Unidos, pela Europa Ocidental, não, tá? A questão pede isso. Primeiro que a gente analise a imagem, e a imagem já é bem nítida, né? Ela já traz aí essa ideia do Mauzinho como grande timoneiro e de toda a população, diferentes setores, camponeses, operários, todo mundo atrás de Mauzinho, porque ele é o grande guia dessa sociedade, ele é o cerne, tudo começa, tudo termina com Mauzinho, e ele estabeleceu um processo político e econômico que teve um perfil muito peculiar, mesmo porque Mauzinho era apaixonado, professor apaixonado, né? Não sei, assim, ele tinha um apego grande ao Stalin, e aí, durante o período de Guerra Fria, quando a União Soviética começa um processo de desestalinização, que é uma política voltada para mudar todo o cenário, né, que existiu durante o stalinismo. O Mauzinho não gostou, não, gente. Mauzinho quebrou relações com a União Soviética na década de 60 por causa disso, porque a União Soviética reconheceu os crimes, os erros cometidos pelo Stalin, e aí o Stalin era queridinho do Mauzinho. O Mauzinho não podia deixar isso acontecer. Como é que a União Soviética está pervertendo o socialismo soviético de Stalin, né? Falando que o Stalin errou? Stalin não errou, porque Stalin não erra, jamais. E aí Mauzinho, não gostando disso, quebrou relações, e aí a gente começa a ver um distanciamento entre União Soviética e China por causa do processo de desestalinização, ok? Professor Mauzinho, que tipo de modelo político, econômico ele colocou em prática? Gente, é uma revolução socialista, né? Então, vocês já devem imaginar que nós estabelecemos uma economia planificada, ele vai contra o processo de ocidentalização, ele vai contra as ideias que vêm dessa perspectiva do traço capitalista, então ele vai tentar acabar, eliminar todas as características capitalistas, tanto da sociedade quanto da economia, para estabelecer um processo de revolução cultural, onde ele conclama a juventude chinesa a participar arduamente. E, claro, vamos atrás de todos aqueles que defendem o perfil burguês, sejam eles professores, universitários, sejam eles profissionais liberais, advogados, todo mundo que continuar defendendo, utilizando, propagando essas características burguesas, elas precisam ser, a gente precisa encontrar, a gente precisa ir atrás, a gente precisa punir, né? Por quê? Porque esse é um processo de revolução cultural, onde a gente vai tentar eliminar todas as características burguesas da sociedade. E os jovens vão ser aqueles que vão ser esse exército utilizado por Mauzinho para conseguir fiscalizar a sociedade, indo atrás, perseguindo e punindo todos aqueles que ainda defendessem a continuidade desses traços capitalistas, burgueses na sociedade. Além disso, gente, ele vai utilizar todas as estratégias do Stalin. Quem conhece as características do stalinismo, colega, você já conhece o Mauzinho. Qual é a base da política do stalinismo, gente? Primeiro plano quinquenal. O que diz lá o primeiro plano quinquenal? Nós temos duas bases para o desenvolvimento. Base 1, coletivização do solo. Base 2, industrialização acelerada. Colega, é Mauzinho.
Este homem tinha a biografia do Stalin na cabeceira da cama, colega. Ele dormia e acordava sonhando com Stalin. Era um apaixonado por Stalin. E ele usa as mesmas características, ele implementa as mesmas características na sua administração. Então, mesma coisa, tá? Vamos ver se a gente encontra essas características que eu mencionei na questão. Alguma delas tem que estar aí, né? A Revolução Chinesa, a partir de 1949, é marcada por dois momentos. Primeiro momento, a época do Maozinho, né? Que é o período posterior ao seu governo, com mudanças implementadas pelo Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, gente, ele já vai partir para um processo de implementação de abertura de mercado, a gente já vai ter empresas estrangeiras negociando com o governo chinês, então é um processo completamente diferente do que a gente tem aí até o Maozinho. Maozinho tem um perfil muito específico. E aí, quais são as características do governo de Maozinho? Letra A, economia socialista de mercado. Abertura do país... Não, aí já mata, né? Abertura do país a investimentos estrangeiros. Isso aqui não é Deng Xiaoping. Aumento da força de trabalho, visando a elevação da produção industrial. Qual é o grande erro dessa questão? Abertura do país a investimentos estrangeiros. A gente quer eliminar qualquer participação. Não, colega, aqui não tem isso, não. Letra B, economia planificada. Um aspecto que eu mencionei. Coletivização forçada do solo. Isso aqui foi triste, né, gente? Tanto no socialismo soviético do Stalin quanto do Maozinho, a coletivização forçada do solo foi pesada, né? Ele transformou as propriedades agrícolas em propriedades coletivas, propriedades do Estado, e aí, né, os agricultores se transformaram em trabalhadores do Estado. Isso não agradou muita gente, mas foi a estratégia do rapaz. Professora, revolução cultural, que foi o que eu mencionei para vocês, né? Visando a retirada de traços capitalistas da sociedade, colocando a juventude como esse exército do malzinho. Gente, nós já encontramos a resposta certa. Letra B de bolota. Vamos ver aqui as demais, né? Só para a gente encontrar os erros. Letra C, economia com tendências capitalistas e sociais. Como é isso, gente? Isso aqui não é Deng Xiaoping, não. Então já começa errado. Ai, não. Grande salto para frente, beleza. Deixa eu ver. Visando o aumento da produção agrícola, não, beleza. Essa parte aí até que ainda vai, mas economia com tendências capitalistas e socialistas, não. A gente não está acoplando aqui, a gente está retirando as características capitalistas. Ele quer eliminar completamente. Então, letra C, fora de questão. Letra D, economia controlada por empresas estrangeiras. Vocês imaginam, Maozinho com a economia chinesa controlada por empresas estrangeiras. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui fora de questão. E letra E, economia dominada pela iniciativa privada, partido único, valorização das crenças religiosas tradicionais, visando a valorização do passado chinês. Economia dominada pela iniciativa privada, gente? Que história é essa? Que quem manda aqui é o Estado, não é a iniciativa privada. Quem tinha propriedades perdeu por causa do processo de coletivização. Aqui nós não estamos querendo acabar com esse negócio de iniciativa privada. Aqui quem manda é o Estado, pega. E você manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, essas alternativas aqui estão fora de questão. Tudo que falar sobre capitalismo, iniciativa privada, investimento estrangeiro, pode ter certeza que é fora de questão dentro do governo do Maozinho. Agora, se fosse o Deng Xiaoping, aí sim, aí a gente entraria num novo cenário, mas não é. Então, a resposta certa dessa questão, dessa segunda questão, foi a letra B de bola. Terceira questão, nós temos aí, como eu disse para vocês, esse vestibular aí, de 2023, ele teve uma pegada muito forte para o século XX. Trouxe Idade Média, porque já era um conteúdo mesmo típico da prova, mas vocês viram que foram duas questões relacionadas a esse cenário de Guerra Fria. Primeiro, o Maozinho, e agora uma questão sobre Guerra do Vietnã. Então, quem não estava estudando aí século XX, é bom dar aquela ligadinha aí, um alerta, porque essa prova de 2023 e a de 2024 também tem muito essa pegada, vocês vão ter que ficar cuidadosos com o século XX, tanto em relação ao Brasil, quanto em relação
ao cenário mundial. Então, vamos lá. Guerra do Vietnã. Eita, essa daqui os Estados Unidos não gostam nem de comentar. Nos Estados Unidos fica se falando de guerra do Vietnã, né? Que a gente não fica falando do que a gente perde. Então, como eles saíram derrotados, massacrados da guerra do Vietnã, não é bom ficar mencionando a derrota nesta guerra. Ai, eita, essa guerra foi problemática. Até hoje, eles falam muito dos problemas psicológicos que os soldados norte-americanos tiveram por causa da participação na guerra do Vietnã. Vai, colega, vai entrar naquela mata fechada, com um monte de sanguessuga, colega, que tu nunca viu na vida, tu não conhecia o território. Vai, bichão. Vai, que para quem mora lá já é difícil, tu imagina para quem não conhece, né? Vai lá assistir o Rambo. Ai, colega, não teve um Rambo lá para salvar ninguém, não, tá? Os carinhas se ferraram mesmo. Aí o negócio é se intrometer no que não é do seu interesse. A União Soviética e os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, tinham essa mania, né? Por causa da polarização ideológica, a disputa, o confronto entre as duas superpotências. Como o confronto não podia ser direto, eles fizeram confrontos indiretos. Então, eles intervinham em conflitos em diversas regiões no planeta. E uma das regiões foi o Vietnã. E no Vietnã, nós tivemos essa divisão, né, em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. E a União Soviética, querendo expandir sua área de influência, optou por apoiar o Vietnã do Norte, que queria ter o controle sobre todo o território vietnamita, e invade o Vietnã do Sul. Aí quem vem, para deixar a confusão mais interessante, os Estados Unidos apoiando o Vietnã do Sul. Aí a gente fica assim, vendo o Vietnã como marionete, né? De um lado, a gente tem a União Soviética, do outro, os Estados Unidos. Aí fica Vietnã do Norte contra Vietnã do Sul, Vietnã do Norte contra Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte vence, toma o controle, e como ele já era de tendência socialista, era apoiado pela União Soviética, ele acaba instaurando, né, um regime com esse perfil, influenciado pela União Soviética. Isso aí já era de se esperar. O que não era de se esperar é os Estados Unidos terem perdido. Isso realmente ninguém esperava. Isso foi inédito, com certeza. A gente ficou pensando nos Estados Unidos, não perdesse, né? Não pode, gente, ir para uma guerrinha dessa, num territóriozinho velho michuruca desse, e aí perde. Perderam a vida, né? A vida é assim. Professora, vamos ao nosso enunciado. Temos aqui um textinho de suporte para vocês verem o que aconteceu, né, durante a Guerra do Vietnã, que a OEMA sempre ajuda. E aí temos aí esse trechinho que diz o seguinte: no Vietnã, o exército dos Estados Unidos travou duas guerras. Uma contra o Vietcong e outra contra a natureza. É claro, colega. A natureza hostil. Eles não conheciam nada, e muito menos as táticas de guerrilha utilizadas pelos Vietcongs. Então, gente, eles infelizmente esbarraram nas dificuldades que a natureza e uma população que conhece o próprio território pode te causar. E aí ele continua: nesta, os militares americanos usaram milhões de litros de herbicidas contra a selva onde se escondiam os comunistas e as plantações de arroz que os alimentavam. Gente, isso aqui é um problema gravíssimo. Não em história, mas em geografia, porque eu também dou aula de geografia, a gente tem alguns vestibulares que têm trabalhado com essa questão, que são as consequências danosas da Guerra do Vietnã para o terreno, para o solo vietnamita. Até hoje, a população sofre as consequências da utilização desses herbicidas e as áreas de plantio foram afetadas. Então, infelizmente, tá? A gente tem consequências terríveis para o processo produtivo desse país por causa da quantidade de herbicidas que foi utilizado. E esses herbicidas, gente, entendam uma coisa: quanto mais herbicida você utiliza numa região onde a gente tem muita chuva, o que acontece? Esses herbicidas, eles são drenados pelo solo, eles penetram o solo, eles se infiltram no solo,
E eles vão, o quê? Eles vão contaminando a área. Eles contaminam o solo. E aí nós temos um problema que é um problema que ele não vai repercutir só na área em que o herbicida foi jogado. Porque como pela água da chuva, a gente joga esses produtos químicos no solo e eles penetram nos lençóis freáticos e chegam até os rios, a população também acaba sendo envenenada. Então, nós temos um problema que é um problema no solo, é um problema para a população, e até hoje a gente vivencia isso lá no Vietnã, que são as consequências, né, produzidas aí pelo... Eles não sabiam, né, gente, como lidar com a selva. Então, joga herbicida, acaba com a selva e taca para frente. Se der certo, a gente ganha. Se não der certo, a gente vai se embora. Não deu certo, eles foram-se embora. E os Vietcong sabiam lidar melhor com a selva, é melhor vocês irem-se embora. E aí ele fecha a citação dizendo: o herbicida mais usado foi o agente laranja, que aparece aí em algumas questões da área de geografia. Uma revisão de diversos estudos mostra que 50 anos depois que as forças dos Estados Unidos pararam a pulverização, ou de pulverizá-lo, ainda há restos altamente tóxicos desse desfoliante no solo e em sedimentos, de onde entram na cadeia alimentar. Porque aí a gente tem o ser humano sendo contaminado, a gente tem os animais sendo contaminados, porque os freios hídricos, eles acabam levando, né, esses resíduos tóxicos que chegam até os rios, que chegam até a população e chegam até os animais. E o solo contaminado, né? Infelizmente. Vamos ver se a questão trata de contaminação do solo, porque eu também não sei, né? Vamos ver aí o que a questão está trazendo para a gente. O enunciado diz: na Guerra do Vietnã, foi feito o uso de napalm, que é uma tragédia, né? E do agente laranja contra os civis, o que prejudicou as plantações e a saúde da população. Beleza, isso aqui a gente já sabe. Essa guerra teve como consequência ao que tudo indica, a questão está buscando consequências políticas, mas vamos ver aqui, né, se há algum outro aspecto mencionado. Letra A unificação capitalista do Vietnã. Cara, se tu leu a citação, tu já viu que os caras eram comunistas, né? E eles venceram. Então, unificação capitalista passou, foi longe. Tendo apoio dos Estados Unidos, vencedor do exército... Não, que bagunça foi essa aqui? Exército Vermelho, assim como a dificuldade de recuperação da agricultura. Não, finalzinho, beleza, mas o início está todo errado, né? Unificação capitalista não tem nenhum sentido, nada a ver. Por mais que os Estados Unidos tenham participado, mas não venceu, né, gente? Não vamos, isso aqui não vai acontecer. Letra B. Repartição do Vietnã em duas áreas de influência, tendo predomínio dos interesses alemães, norte-americanos, chineses, bem como a recuperação paulatina das plantações. Gente, repartição não é consequência. O país foi unificado, tá? A repartição ela existia antes, onde nós tínhamos Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Ao final da guerra, nós temos a unificação. O Norte vence e unifica o território. E aí, os Estados Unidos vai se embora derrotado, né? Então, não tem o que fazer. Então, letra B, fora de questão. Letra C, construção de um muro. Isso aqui não é Coreia do Norte e Coreia do Sul, não. Pelo amor de Deus, gente. Aqui não é Coreia, né? Construção de um muro. Não, por favor, né? Separando o Vietnã do Norte, tendência capital. Não, gente. Eles pegaram o que acontece na Coreia e trouxeram para o Vietnã. Aí o aluno meio desligado, né? Se ele não entender que são duas realidades diferentes, ele pode até achar que aconteceu a mesma coisa no Vietnã, mas não aconteceu, tá? Então, fora de questão isso aí. Letra D. Unificação do Vietnã com a vitória final do norte do país, de orientação socialista, no contexto da Guerra Fria, além do prejuízo do solo nos anos subsequentes ao conflito. Perfect. Letra D de dado, resposta corretíssima. E letra E diz o quê? Reconstrução do Vietnã.
logo após o conflito, com a ajuda dos Estados Unidos, do Japão e da União Soviética. Ai, gente, que coisa mais bonita, né? Se essa alternativa fosse verdade. Mas eu sinto dizer que Estados Unidos e União Soviética não vão se juntar para a reconstrução do Vietnã. Isso aqui não é harmonia, é Guerra Fria, tá? Então, letra D de dado é a resposta correta, perfeitinha nesta question, que foi a nossa última questão do vestibular de 2023. Como vocês puderam perceber, a partir do vestibular de 2023, a gente só tem 4 questões de história. Até o ano de 2022, nós tínhamos 5 questões. Professora, isso vai ser uma tendência que vai ser utilizada em todas as provas da UEMA? Não sei. Não temos como afirmar de certeza que as questões de história vão ficar só em 4 e que as demais áreas vão ter mais questões. Pode ser que, por exemplo, esse ano, o vestibular traga aí mais questões de história. A gente não tem como dar para vocês um percentual acertado. O que eu posso dizer para vocês é que em 2023 e 2024, nós só temos 4 questões de história efetivamente de história. Claro que as demais questões, elas podem ser respondidas com conhecimento histórico? Podem, mas elas são mais vinculadas à área da filosofia, da sociologia e da geografia, ok? Então, foi uma mudança que a gente percebeu? Sim. A gente saiu de 5 para 4 questões nessas 2 últimas provas. Não sabemos se isso vai ser recorrente, pode não ser. Mas é bom sempre a gente estar preparado, porque vai ter questões de história. Se vão ser 4 ou vão ser 5, isso vai depender aí do processo de produção das provas, ok? Vamos ficando por aqui, encerrando aí a resolução das questõezinhas de história desse vestibular de 2023 e até a próxima. Daqui a pouco a gente volta aí com mais questões de 2024.